Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das armadilhas para o relacionamento. E a primeira coisa que nós vamos falar é da intolerância com as diferenças do outro. A gente tem uma tendência a querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Isso você já sabe. Mas quando a gente se torna intolerante às diferenças, porque muitas vezes a gente coloca as diferenças de 3 maneiras. Ou a gente coloca as diferenças como um erro. Se a pessoa está pensando, agindo ou se comportando diferente de mim, e eu vejo que eu estou certa, logo quem é que está errado? O outro. Ou a pessoa vê como um defeito. Se a pessoa é diferente de mim, tem uma família diferente de mim, age de maneira diferente de mim, pensa diferente de mim, logo, ela tem defeito. A família dela tem defeito. A família dele tem problemas. Tem problemas. Ele tem defeito porque ele pensa de uma maneira diferente da minha. E quando essa intolerância cresce por falta de paciência, por falta de empatia, eu sei que essa palavra é batida, mas ela é fundamental quando a gente fala em relacionamento. Quando a gente não tem empatia pelo outro, e empatia cognitiva, da gente entender o pensamento do outro, entender o porquê que o outro age de determinada maneira, entender quais são os desejos do outro, quais são as necessidades que o outro tem e que muitas vezes são totalmente diferentes das minhas. Quanto mais intolerante eu fico, menos paciência eu tenho. E se eu tenho menos paciência, a tendência, gente, é eu reagir muito mal e muito mais do que eu reagiria quando eu estou com tolerância. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem coisas que no dia a dia vão queimando a nossa paciência, vão queimando a nossa tolerância. É como realmente eu já falei aqui que o pavio vai queimando. O pavio vai queimando e você vai perdendo a tua paciência com o teu companheiro. Às vezes tu queimou o pavio com os filhos, às vezes você queimou o teu pavio com colegas de trabalho, com a tua família de origem, e você foi queimando. E aí quando o outro age de uma maneira diferente do que tu estava esperando, ou diferente do que você agiria, tá feita a briga. Tá feita a briga. Aprende comigo. Quanto mais você aprender a enxergar diferenças como diferenças, nada mais do que isto. Nada mais do que isto. Vocês vão ver que vocês vão se tornar mais tolerantes. Porque muitas vezes a gente associa a diferença a interpretações, mas interpretações que você dá. Que você dá. Que tipo de interpretações, Cris? Eu não sou importante. Ele não me dá valor. Ele me rejeita. Ele não me vê. Ele não me sente. Ele não liga para mim. E quando vem esses pensamentos, se são verdade ou se são mentira, tanto faz. O nosso cérebro, ele acredita nisto. Ele acredita nisto. Então, esse é a primeira grande armadilha, que é ser
intolerante com as diferenças. A segunda armadilha é acreditar que a outra pessoa vai entrar na minha vida para me completar. Sim, eu fui armazenando buracos na minha vida. E esses buracos eu espero que o outro venha suprir. Carências, mágoas, inseguranças, falta de afeto, tudo aquilo que me faltou. Estima, validação, carinho, tudo eu espero que o outro venha me dar. Vocês já ouviram o termo pode esperar sentada? Pode esperar sentada. Porque se você tem feridas e buracos aqui dentro, tem uma coisa que pode salvar. E é você. E é você e de alguma maneira buscar suprir essas carências. Você tentar reparar algum mal, alguma perda, alguma falta que você tem aqui. Não esperar que venha o outro completar. Exatamente porque o outro não tem como te completar, porque é uma pessoa diferente. E por mais que seja parecido, por mais que pense como você, nunca vão ser duas coisas iguais. Então a ideia da minha metade da laranja, a minha metade da maçã, vocês já escutaram isso? Isso é lindo em cartão. Cartão do Dia dos Namorados, escreve lá, você é minha metade, você é minha cara metade. No aniversário dele, escreve, você é minha cara metade. Você pode deixar bilhetinhos dizendo, você é minha cara metade. Mas lembra, não é não. Não é não. Porque a pessoa pode vir para completar, mas exatamente nas diferenças. Tem muitos casais que são extremamente diferentes. Um gosta da noite, um gosta do dia, um gosta do frio, outro gosta do calor, um é gastador, um é poupador, um fala muito, um fala pouco. Um é mais do social, um é mais caseiro. E tudo bem. E tudo bem, sabe por quê? Porque eles se completam. Eles se completam. Por que eles se completam? Porque nos sonhos, nos objetivos de vida, nos propósitos, nas metas, no que eles desejam alcançar, no que é importante para cada um, nos valores, eles são iguaizinhos. Iguaizinhos. Ambos são honestos, ambos querem crescer, ambos querem formar família, ou ambos não querem ter filhos. Ambos gostam de estudar, ambos querem crescer, né? Então um casal ele pode ser totalmente diferente e se complementar. E o exemplo que eu adoro dar é o exemplo do café com leite. Café com leite são coisas totalmente diferentes, mas quando você junta, se completam de tal maneira que depois tu não consegue separar. Tá assim de café com leite por aí. Tá assim de casais café com leite por aí. E sabe o que eles fazem? Eles se tornam um casal perfeito, gente. Um casal perfeito. Por quê? Porque eles se equilibram. Um dá equilíbrio para o outro. Um equilibra o outro. O que é mais pão duro, equilibra o gastador. O que é o gastador,
puxa o pão duro para comprar algumas coisas, ou a casa ficaria vazia, porque para o pão duro tá bom de qualquer jeito. Então o casal vai se equilibrando. O caseiro jamais sairia de casa se não fosse o mais sociável dizer, não, não mesmo, vamos lá, vamos sair. Olha aqui, ó, já tem gente dizendo aqui, somos assim. São café com leite? Então, olha aí, eu acho linda a ideia do café com leite. Aqui em casa, somos café com leite, né? Somos café com leite, que é bem diferente de casais opostos. Casais opostos é mais ou menos como água e óleo, ou água e gasolina. Você pode bater para misturar. Quando você para, separa. E casais opostos é que têm objetivos diferentes, querem caminhos diferentes, né? Querem caminhos diferentes, têm estilos de vida totalmente diferentes, né? E aí entra uma grande guerra para ver quem é que vai submeter ou subjugar o outro. Não funciona. Ah, não funciona, porque daí entram em disputas intermináveis. Intermináveis. Então, coisas que são armadilhas. A intolerância e acreditar que o outro venha para nos completar. Ninguém pode nos completar a não ser nós mesmos. O outro pode fazer uma parte muito importante nessa complementação, claro, claro, mas não ser o responsável. Não ser o responsável. Uma outra armadilha que ontem alguém levantou aqui, e eu disse que eu falaria hoje também, que é a ameaça de ir embora. É constantemente viver ou deixar o parceiro pisando em ovos. Você já ouviu esse termo, pisar em ovos? Né? Como se a pessoa tivesse o tempo todo tendo que se cuidar, porque qualquer deslize, a outra pessoa vai embora, a outra pessoa não vai mais querer a relação. Mas só um pouquinho. Se eu sei que a qualquer momento a minha relação pode acabar, se eu tenho claro que a qualquer momento tudo pode ruir, eu vou investir? A gente investe, vocês investem em algo que vocês acreditam que pode não dar certo? Dificilmente a gente acredita. E o problema é que quando a gente fica com o pé dentro e um pé fora, não funciona, gente. Não funciona. Isso vale para tudo. Para tudo. Não adianta eu querer fazer essa live com o pé dentro e um pé fora. Não adianta eu querer trabalhar com um pé dentro e um pé fora. Não adianta eu querer criar filho com um pé dentro e um pé fora. E acredite, tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Não se dedica de corpo e alma. Então, lidar com a ideia de que o outro a qualquer momento pode ir embora é muito ruim. Ontem eu chamei de encosto. Ter a ameaça da separação como um encosto é horrível. E é horrível porque tira a esperança, tira a positividade do casal. É horrível porque tira a motivação. Que motivação você vai ter ao lado de alguém que está constantemente dizendo que de qualquer hora, de uma hora para outra, a pessoa vai embora? Isso é muito ruim, gente. Né? Esses impasses do se não for como eu quero, eu vou embora. Se continuar assim, eu vou embora. É muito ruim para o relacionamento. É muito ruim para o relacionamento. Né? Então, a intolerância com as diferenças do outro é uma grande armadilha. Esperar que o outro venha me completar é uma grande armadilha. E ficar ameaçando que a qualquer hora a relação vai acabar é uma armadilha maior ainda.
maior ainda. Vamos para a nossa quarta armadilha. É estocar coisas que incomodam e não conversar a respeito. Eu costumo dizer que é fazer internamente um caderninho, uma caderneta que às vezes o outro nem sabe que você tem. Só que cada coisa que ele faz ou deixa de fazer, tu vai anotando lá dentro. Tu vai anotando. E tu vai anotando. Até que chega numa hora que tu não aguenta mais, porque tu estocou um monte de coisas ruins e daí você explode. Eu também digo isso, que é o efeito borrachinha. O efeito borrachinha é assim, você pega uma borrachinha de cabelo, sabe esses rabicó? Ou então, lá no Nordeste, eles não chamam de rabicó, eles chamam de liguinha. Liguinha. Você pega uma liguinha, ou você pega um rabicó, e você começa a esticar, 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 esticar. Ou essas borrachinhas de dinheiro, gente. Tu começa a esticar, 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 até que tu chega numa hora que tu não aguenta mais segurar. E quando você não aguenta mais, ela escapa e dá nos dedos. É mais ou menos assim que funciona a armadilha de quando você fica estocando o que incomoda. Né? Você vai segurando, você vai segurando, você vai segurando. Uma vez eu disse, mas Cris, não é você que disse que é para deixar para lá? Sim, mas eu disse deixar para lá mesmo. Né? Eu lembro que minha mãe, quando dizia, ai, deixa para lá. Só que ela deixava para lá de verdade. Deixar para lá significa deixa para lá e põe aqui dentro. Não. Quando eu digo deixa para lá, é para de azucrinar a tua vida com picuinha. Para de azucrinar a tua vida com picuinha. Para de fazer esse efeito borrachinha de segurando, 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 até que aquilo vem e explode. E o pior é que quando aquilo explode, pega nos dedos, do teu dedo. Pega nos teus dedos, não pega nos dedos do parceiro ou da parceira. Pega nos teus dedos. E com uma intensidade, uma proporção gigantesca, que outra pessoa diz assim, credo, mas o que é isso? Ó. E realmente tu passa por maluca. E tu passa por maluca porque tu estocou um monte de coisa que incomodava. Então, aprender a conversar e a não conversar sobre o que o outro fez, mas pelo que você está sentindo. Né? Eu tô com ciúme. Né? Aquela olhada daquela pessoa me deixou enciumada. A maneira que você falou com tal pessoa me chateou. A foto que tu colocou no teu Instagram, hoje em dia os casais reclamam muito, muito, muito comigo sobre a questão do Instagram, né? Cris, ela colocou uma foto no Instagram e um monte de gente curtiu e comentou. Bom, aí nós temos que fazer uma live só sobre as redes sociais e como isso impacta nos casais, porque daí nós vamos ficar até amanhã. Ela está dizendo, acaba a paz interior de tanta picuinha. Sim, só que um monte de picuinha se torna uma picuinha gigantesca, deixa de ser uma picuinha. Muitas empresas, elas vão à falência. Não são por grandes coisas, elas vão pelas picuinhas que vão acumulando. Pelas picuinhas. Os casais que se desregulam totalmente financeiramente, eles geralmente não se desregulam por grandes proporções ou por grandes quantias. Eles pegam e vão somando várias pequeninas coisinhas que quando eles se dão conta tem um montante enorme. Tem um montante grande. Né? Então, uma grande armadilha é estocar o que incomoda sem uma conversa franca. E uma conversa franca de dizer,
eu me chateei, eu fiquei com raiva, eu fiquei magoada, eu fiquei com ciúme, eu me senti insegura. Eu me senti insegura. Porque se eu digo isso, a outra pessoa diz, olha, não foi a intenção. Ou se a pessoa diz, olha, você não tem porque está se sentindo assim, tu vai dizer, mas eu tô. Fazer o quê? Eu tô me sentindo assim. Porque às vezes os parceiros, as parceiras, elas querem dizer assim, ó, mas você não tem porque tá se sentindo do jeito que você tá se sentindo. Quer ver uma mulher braba? Diz isso pra tua mulher. Diz isso pra você ver o que acontece. Agora, se tu diz, olha, você não tem porque tá se sentindo assim, e você se dá conta que para ele não tá fazendo sentido, talvez. Lembra? Porque as pessoas são diferentes e o que impacta na outra pessoa pode não impactar em você. Pode não impactar em você. Então não acumulem o que incomoda. Falem, conversem, fala do que você sente. Sabe o que acontece quando você fala sobre as coisas que você sente? O que acontece é que isso cria intimidade. A verdadeira intimidade. Mas vamos para outra armadilha, vamos para a nossa quinta armadilha. A nossa quinta armadilha é não assumir os próprios erros. Olha, que difícil, Cris, que difícil. É a mesma coisa que a gente dizer assim, se eu for dar uma palestra e perguntar assim em 500 pessoas, quem aqui já sofreu inveja? Todo mundo vai erguer a mão. Aí a gente vai perguntar aqui, e quem aqui já invejou alguém? Aquele barulhinho de grilo atrás. Por quê? Porque ninguém gosta de olhar para si e dizer, esse sentimento é feio. E ali eu acho que eu compliquei onde eu não precisava. Xiii, acho que eu falei o que não devia. Ai, ai, ai. Porque é difícil mesmo. É difícil a gente, às vezes, admitir que errou. Né? É muito mais fácil a gente apontar os erros dos outros. E a gente, às vezes, se torna hábil, principalmente quando a gente está numa crise de casal. Quando a gente está numa crise de casal, a gente se torna hábil em acusar. Porque é montado um tribunal do amor. Adivinha? Adivinha quem a gente vai culpar? A gente? Dificilmente. Então, uma grande armadilha é a gente não admitir que fez bobagem. Que fez bobagem, que disse o que não devia, que complicou com o que não precisava, que chateou porque estava entediada, chateada com o dia, incomodada. Em crise até procuramos mais defeitos no outro. Perfeito! Perfeito! Sabe por que isso acontece, Nathalie? Nathalie. Sabe por que isso acontece? Porque a nossa memória, né? No nosso cérebro tem a memória, e a nossa memória, ela é seletiva. Ela é seletiva. Da mesma maneira, quando a gente está apaixonada, que a gente só relembra e só vê as coisas boas, na crise é o contrário. Na crise, a gente só vê a parte ruim. A gente só vê
o que incomoda, porque a memória ela é seletiva. Então, a primeira coisa ruim que você pensa e que você relembra, o cérebro diz assim: nossa, é para ir para o departamento das coisas ruins. E eu imagino assim, que nem inadvertidamente, o bonequinho das emoções indo lá na prateleira das memórias e começando a derrubar tudo dentro. Tudo o quê? Tudo as coisas ruins. E aí vem o carrinho do supermercado cheinho de coisas ruins que você começa a dizer: olha aqui tem uma coisa ruim que você fez em tal vez, aqui tem outra coisa ruim que tu fez não sei, aqui tem outra coisa ruim, e você vai pegando uma porção de coisas ruins que o outro fez. Que armadilha! Que armadilha! E o pior é que a armadilha é para você. Por quê? Porque se o outro cair nessa armadilha, quem se ferra é o relacionamento. É você. É você que se ferra. Então, poder dizer: ai, ontem eu bebi demais, soltei a língua e falei que eu não devia. Ai, disse umas coisas para ele. Tá, mas disse de verdade? Não, depois me arrependi, falei o que não devia. Ou, ai, Cris, até era verdade o que eu falei, mas na hora, o jeito que eu falei não era nada daquilo. Então, vamos para outra armadilha. Ela é da mesma família do não assumir os próprios erros, que é não dar o braço a torcer. Até porque, gente... Então, vocês já pensaram nisso? Eu vou dar o meu braço a torcer. Quem é que vai querer dar o braço a torcer? Quando que, na verdade, dar o braço a torcer significa dizer assim: puxa vida, eu concordo com você. Eu concordo com você. Só que para dizer eu concordo com você, a gente usa eu tenho que dar o braço a torcer. Tem que dar o braço a torcer. Quem é que quer dar o braço para ser torcido? Você entende? São coisas que a gente fala, que tem um significado, mas que quer dizer outra coisa. Porque dizer eu quero dar o braço a torcer, ou eu vou dar o braço a torcer, ou eu dou o braço a torcer, significa que eu concordo com você. Só isso. Mas por que a ideia, então, de dar o braço para ser torcido? Porque a gente interpreta isso como uma coisa ruim. Vocês se deram conta disso? Vocês se deram conta disso, gente? Olha, que ao invés de a gente dizer, olha, eu estava enganada e eu tenho que concordar com você, a gente diz, eu tenho que dar o braço a torcer. Talvez por isso que seja tão difícil para a gente dar o braço a torcer, ou significa a gente concordar com a pessoa que a gente estava errada. Então, uma grande armadilha é não dar o braço a torcer. É não dizer para o parceiro, eu me enganei e você estava certo. É não poder dizer, eu devia ter te escutado. E não é que eu me enganei. Você tinha razão aquela vez quando você disse tal coisa. Porque isso valida o parceiro. Quando você diz, eu realmente me enganei, eu acho que você tinha razão, você valida o parceiro. Sim, Mara, a humildade também é uma coisa que as pessoas
deturpam. As pessoas pensam que ter humildade é você se humilhar. Se humilhar é uma coisa muito diferente de ter humildade. As pessoas confundem humildade com baixa autoestima, quando que, na verdade, a palavra humildade, ela vem de hum, que é H-U-M e que significa barro. Humildade significa que tem os pés no barro, que tem os pés no chão. Nada mais do que isso. E quando eu tenho humildade, que eu estou com os meus pés no chão, eu digo, puxa vida, não é que você tinha razão no que você me falou? Não é que você estava certa? Não é que você estava certo? Tudo bem dizer eu me enganei, sem problema nenhum, e ainda por cima tu valida o outro. Quer dizer, você desarma a armadilha. Você desarma a armadilha. Então, não confunda dar o braço a torcer como uma coisa ruim. A frase, ela é feia. E ela tem um significado diferente do que ela diz. Dar o braço a torcer significa eu concordo contigo. Nada mais do que isto. Mas se tu pensar, eu vou dar o meu braço para ser torcido, aí você se arma e não tem humildade de baixar as armas e dizer, você tinha razão. Vamos lá para a nossa sexta armadilha. É não tirar tempo. Não tirar tempo para momentos de casal. Isso vale muitas vezes para casais que trabalham muito. Isso vale para casais que têm filhos e que muitas vezes entram no modo fraterno, no modo família, esquecem que família é uma coisa, casal é outra. Família e casal são coisas diferentes e têm que ser tratadas de formas diferentes. Tem que ter momentos família, mas tem que ter momentos casal. E é uma grande armadilha quando a gente não tem esses momentos. Sabe por quê? Porque começa a bater uma coisa chamada saudade. Saudade de como tudo começou. E quando a gente começa a sentir saudade, muitas vezes a gente começa a protestar com o outro de uma saudade que a gente está sentindo. Às vezes é o outro que começa a protestar. E a gente, ao invés de acolher, a gente reage mal. Não age pelo relacionamento, mas reage. E dá para entender, porque quando a gente se sente atacado, a tendência da gente é se defender. E se defender ou se afastando, ou se defender brigando. Né? Então, não ter esses momentos é uma grande armadilha. Vamos para mais uma armadilha, vai ser nossa sexta armadilha, que é terrível e que é fazer cabo de guerra. E muitas vezes, ainda por cima, colocando os filhos nesses cabos de guerra. Cabos de guerra em vários aspectos. Cabo de guerra com dinheiro, cabo de guerra com a família de origem, cabo de guerra com lazer. Tem pessoas que conseguem fazer cabo de guerra nas férias, com onde vamos passar as férias, se vamos para a serra, se vamos para o mar, o que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer. Tem pessoas que fazem cabo de guerra por tudo. É uma grande armadilha, que no começo da relação até pode dar um baita de um tesão. Porque o cara pensa assim, uau,
Que mulher é essa que luta, que briga comigo de igual para igual? Eu quero essa mulher para mim. A mulher pensa assim, uau, que homem. Que homem forte, que homem que duela comigo. É esse homem que eu quero para mim. E aí, no encantamento do início do amor, com todo mundo vendo, como a gente disse antes, só as coisas boas, com os dois deixando as diferenças para lá, né? Tudo é maravilhoso, até que de repente começa. Um puxa daqui, um puxa de lá, um puxa daqui, um puxa de lá. Quando casais ficam puxando para cá e para lá, não importa se vai mais para lá, se vai mais para cá, cedo ou tarde a corda arrebenta. Escuta o que eu falo. Escuta o que eu falo. Cedo ou tarde a corda arrebenta. E vamos, então, para nossa nona armadilha, que é, de alguma maneira, expor publicamente o seu parceiro ou a sua parceira. Que é aqueles domingo onde tem churrascada, e lá pelas tantas alguém fala alguma coisa e você diz assim, que nem o fulano que, e expõe alguma coisa do fulano. Até sem maldade. Mas expõe. E o parceiro fica muito bravo porque se sente exposto. Aí sim se sente humilhado na frente dos outros. Principalmente o homem, gente. Nossa, o homem tem uma ferida em relação a isso. Se é na frente da família de origem dele, pior ainda. Pior ainda. Isso é uma armadilha das piores, não é por nada que eu deixei ela por último. Porque você publicamente expor os defeitos, ou as dificuldades, ou as mancadas do seu parceiro, é feio. É feio. E sabe por que a gente faz isso às vezes? Sim, por que eu digo que a gente faz? Porque mulher é perita em esperar o momento certo para dar um golpe certeiro quando o casal está em crise. E elas acertam. Elas acertam na dor. Só que às vezes elas não pensam no efeito de cutucar bem onde dói. E elas dizem, eu queria mais era machucar mesmo. Ok. Mas e o efeito disto? É uma armadilha. O efeito disto é uma armadilha. E das piores. Porque dói pra valer. E dói no ego. Vocês já ouviram a palavra orgulho ferido? Vocês já ouviram isso? Fere o orgulho. Fere a estima. Envergonha. Envergonha. Porque a própria pessoa se vê julgada. Se vê julgada. E na frente de pessoas importantes para ela, por exemplo, como os amigos, ou como a família de origem, ou como a família da parceira. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, viu? Estou falando mais para vocês porque vocês estão na maioria que mulheres. Mas tanto faz. Então, eu costumo chamar esse tipo de coisa de golpe baixo. Para mim, devia ser proibido. Devia ser proibido. Alguns golpes baixos, para mim, devia ser riscado. Por exemplo, resgatar o ex,
E resgatar, não estou falando de caso extraconjugal, tá? Quando eu falo em resgatar, é dizer assim, ó, bem que eu devia ter ficado com fulano, tecer comentários do tipo, meus pais estavam certos quando disse que não era uma boa ficar com você. Pega na estima. Dá no meio, como diz os adolescentes. Deu no meio, dá no meio. Expor alguma coisa da sexualidade, alguma coisa de finanças, expor as coisas feias. Expor as coisas feias é uma grande armadilha. Então, pessoal, vamos fazer um resumão. Então, quais são as armadilhas? Intolerância com as diferenças do outro, né? Faltando o quê? Faltando empatia, não pensando nos motivos que levam o outro, ou, enfim, a sua família de origem, que coisas fizeram com que essa pessoa seja diferente, né? Não respeitando. Acreditar que a pessoa que você ama vai vir para te completar, vai vir ser a tua parte da laranja ou a tua parte da maçã. Não existe isto. Ameaçar ir embora, né? Fazer com que a ameaça da separação, o fantasma fique aqui como um encosto, ou como uma nuvem preta, rondando a cabeça de você. Quarto item, estocar coisas que incomodam e não conversar. E não conversar. Ficar, né, fazendo o efeito borrachinha que nós falamos, que é ficar esticando, até que você não aguenta mais e aquilo explode. E aquilo dá nos teus dedos. Porque quando a gente faz isso, não é o outro que sofre é você, porque esse efeito acaba dando nos teus dedos. Outra coisa importante, então, é não assumir os próprios erros. É uma grande armadilha. Presta atenção, porque eu tenho certeza que o Everton também acredita piamente nisso, que se você quer crescer, e não é no teu casamento, se você quer crescer na tua vida, você tem que poder parar e ver onde você está errando e admitir isto. Porque a gente só muda, e muda para melhor se a gente tem um autoconhecimento e se reconhece nos nossos erros, nas nossas falhas, ou num funcionamento. Porque às vezes, gente, às vezes não é você se separar do parceiro. Às vezes basta se separar de um tipo de funcionamento e que não está dando certo. Não dá o braço a torcer, e nós falamos há pouco, Everton, sobre como as palavras, as frases às vezes são deturpadas, né? E quando a gente diz assim, ó, eu não vou dar o meu braço a torcer, significa muitas vezes, eu não vou concordar com você. Mas por que não dar o braço a torcer? Porque olha como é a frase, é dar o braço a torcer. Quem é que quer dar um braço a ser torcido? Gente, larga da mão dessa visão de torcer o braço. Porque dar o braço a torcer só significa dizer, você tem razão. Você tem razão. Eu mais de uma vez disse isso para o Everton, né? O Everton é testemunho aqui, eu disse para ele, você tem razão. Porque algumas coisas ele me falou e eu tive que dar o braço a torcer. Só que ele não torceu o meu braço. Pelo contrário. A única coisa que eu fiz foi baixar as minhas defesas e dizer, você tem razão. Como ele muitas vezes diz isso para mim também. Você tem razão. Puxa vida. Foi importante ouvir isso, né? Outra armadilha, não ter momentos para o casal. Fazer cabo de guerra. E muitas vezes em questões que envolvem os filhos, gente. E muitas vezes levando os filhos a ficarem nesse cabo de guerra. Não esqueça, não importa se quem está ganhando é você,
se quem está ganhando é seu parceiro. O que importa é que cedo ou tarde, quando tem cabo de guerra, o cabo rompe. E por fim, expor o teu parceiro. Expor publicamente, falar do teu parceiro, mostrar as coisas feias do teu parceiro. Ok? Meus amores, sejam todos abençoados. Que honra ter vocês aqui comigo. Até terça-feira.